e Atlético Paranaense. Outro jogo deste final de semana. O que temos, amigo Leão? Os Tec? Ah, não, uma tela. Então vamos lá. São destinos casados, Abel. Se encontram no Brasileiro, na Copa do Brasil. Ah, bem, boa, gostei do link. Rivalidade que só cresce. Temos times que o Flamengo mais vezes enfrentou fora do estadual desde 2019. Ele enfrentou, por exemplo, o São Paulo 10 vezes desde 2019. Ele enfrentou o Grêmio também 10 vezes e o Atlético Mineiro também 10 vezes. O Corinthians, ele enfrentou 11 vezes. E o Atlético Paranaense, 15 partidas. 7 vitórias. 7 vitórias do Flamengo, é isso? 5 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 57,8%. E tem mais 2 jogos, então serão 17 confrontos. Porque domingo tem Flamengo e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E quarta-feira tem Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil. O que esperar desse confronto, amigo mureteiro Breler Pires? Então, esse confronto, provavelmente a gente não vai ter uma prévia exata do que será na Copa do Brasil, porque os dois times devem preservar jogadores, devem fazer uma escalação modificada, mas ainda assim é um cenário que o Flamengo, por jogar em casa, precisa se precaver. O Atlético Paranaense, quando joga com um time misto, continua competitivo, continua sendo um time que causa problemas para o adversário e às vezes até mais do que com o time completo. E o Flamengo também. Não, o Flamengo pela qualidade do elenco, mas esse Atlético Paranaense exige cuidados mesmo se jogar com um time misto. Esse é o Atlético Paranaense que ganhou do Palmeiras no Allianz Parque de 2-0 no Campeonato Brasileiro poupando. Então é um time que certamente sabe priorizar a Libertadores, agora é a prioridade máxima, tem se comportado com essa estratégia, dividindo atenções do Campeonato Brasileiro, mas sempre pendendo mais para os mata-matas, mas o Filipão alcançou uma posição tão favorável, um ambiente que permite que ele use bem esse elenco. O Atlético Paranaense tem qualidade, então independentemente do time que ele entrar, é um Flamengo que vai precisar estar muito atento e muito concentrado para não... Imagine o Atlético Paranaense surpreendendo o Flamengo no Maracanã, no Brasileiro. Ele mina essa ascensão do Flamengo na corrida para tentar diminuir a diferença para o Palmeiras e faz com que o Flamengo olhe diferente para o jogo da Copa do Brasil, porque é um Atlético que dentro da sua casa é muito forte. Então esse é o jogo, de fato, para o Flamengo, mesmo com o time reserva, o time misto, sair com uma vitória não só para dar moral, para ativar alguns reservas como o Vidal, como o Cebolinha, que precisa jogar melhor, mas para chegar confiante para o jogo do meio da semana da Copa do Brasil. É um momento muito parecido dos dois times, né? Porque os dois venceram na rodada passada usando o time reservas. O Atlético 3-2 no Galo, o Flamengo 2-0 no São Paulo. Os dois se classificaram na Libertadores e objetivo muito parecido de Copa do Brasil também. Não tem vantagem para nenhum lado. Mas eu ainda acho que o Flamengo está um grau acima quando entra com time reserva. Eu acho que passa mais confiança do que o Atlético. Mas é que esse Atlético conquistou resultados muito pesados fora de casa com esse time, né? Sim. Aí vem quem? É que eu acho que a regularidade... Vence o Palmeiras no Allianz, vence o Galo de virada. Com time reserva? Com time misto. Misto. Não, mas é praticamente reserva. Contra o Atlético foi praticamente o time inteiro. Então, é um Atlético Paranaense. Tem que lembrar que o reserva tem Vitor Roque. Já é um choque para o adversário. Tá em choque. Tá em choque, é gol do Vitor Roque. É mais ou menos isso. Mas eu acho que a regularidade que o Dorival conseguiu dar ao Flamengo, eu coloco leve favoritismo, mesmo com os reservas. Acho que ele conseguiu encontrar ali um conjunto que comprou a ideia dele e filosofia que está dando resultado. E o Flamengo tem uma obrigação maior, porque o Flamengo, como é o time que tem mais condições de brigar pelo título do campeonato, se comparado ao Atlético Paranaense, esse é um jogo que tem de vencer para diminuir a diferença para o líder. O Atlético Paranaense hoje, se o torcedor, é claro que não vai querer abandonar o Campeonato Brasileiro como foi no ano passado, que até correu risco de rebaixamento, mas sabe que se o Atlético
terminar na zona de classificação para Libertadores e brigando por títulos no mata-mata, está com a meta cumprida. O objetivo é muito claro do Paranaense. O Flamengo, pelo elenco, pelos reforços, tem a obrigação de ter uma ambição maior no Campeonato Brasileiro. Estão muito próximos, né? Um ponto só, sim, separando, não é esse? 37. O momento é muito parecido, 37 o Atlético Paranaense, 36 o Flamengo. O Flamengo numa ascensão muito interessante no Brasileirão, mas o Furacão também vem bem demais. O último jogo foi a vitória sobre o Galo, não foi isso? Foi. Grande atuação do menino Vitor Roque. E aí, Elton, você vai sair do muro nessa aí? Não, quer dizer, vou, né? Acho que nesse caso, são dois times, né, Abel, que estão em 3 frentes de Libertadores, né? Disputam a Libertadores de fato, conseguiram chegar à semifinal, jogam pelo Brasileiro, nesse momento, brigando por uma vaga entre os 4 melhores, que dá uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, e aí não contando que estão disputando o título ainda da competição, né? Mas esse G4 é importante também como uma garantia de que você vai estar na próxima Libertadores, pelo menos na fase de grupos. E tem a Copa do Brasil, que além do título, também, né, dá uma vaga para a Libertadores. Então, ninguém tem o que esconder de ninguém aí. Eu acho que o Atlético já mostrou o que pode fazer na temporada e o Flamengo também, com time titular e com time reserva. Acho que o Flamengo até mais do que o Atlético. O Flamengo tem mais mostras de um time reserva do que o Atlético, que muitas vezes jogou com um time misto. Como o Mari falou, né, tem alguns jogadores, o próprio Vitor Roque não pode jogar a Copa do Brasil, vai ser titular certamente contra o Flamengo. O Davi Luiz foi expulso, não joga o jogo da volta, pode jogar no time reserva, digamos assim, nesse fim de semana. E nesse bolo todo, né, de times reservas, acho o Flamengo melhor, né, não só pelos 2 jogos anteriores, mas pelo Dorival ter encontrado também uma solução com o time reserva de jogar até de uma maneira diferente do que joga o time titular. É um time de transições mais rápidas, joga com 2 pontas, né? O Marinho e o Everton Cebolinha, então tem uma característica diferente. Tem um meio-campo mais forte com o Vidal ali jogando muito bem, fazendo essa transição. Então é uma característica até que é diferente da equipe principal. Apesar de a gente saber que o jogo da volta da Copa do Brasil já tem o seu contexto, né? Do Atlético se fechar e do Flamengo ter mais a bola. Acho o Flamengo favorito nesse jogo do Brasileiro e acho equilibradíssimo o jogo da volta pela Copa do Brasil. E com alguns bons garotos do Flamengo também, provavelmente, em campo. Vitor Hugo, Lázaro, né? E que são jogadores... também. Desculpe, não entendi quem? Mateuzinho. O Mateuzinho, claro. São jogadores que, apesar de jovens, parece que já estão acostumados a jogar nesse alto nível, né, de Série A, de Brasileirão, até de Libertadores e de Copa do Brasil. Estão em casa com a camisa do Flamengo. Acho que eles reforçam ainda mais esse time do Flamengo. Os 2 com o time reserva, eu ainda vejo o Flamengo mais forte.